Boa noite. O Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Dia da Liberdade de Impostos será celebrado amanhã. Em Passo Fundo, a data foi instituída a partir de uma proposta do vereador Roberto Gabriel Tozon. O tanque de combustível aí que você vai abastecer, que você gastaria R$300, você vai pagar só 200 hoje. Mas esses R$100 eu quero que tu saiba que é o que a gente paga de imposto, o que tu tá pagando de imposto sobre esse produto, sobre esse serviço. Tá vendo como o governo nos rouba? Câmara de Vereadores terá comissão especial para análise e compilação de leis. Então o objetivo é criar uma consolidação das leis, enxugando o ordenamento jurídico, tornando ele mais factível de ser compreendido pelo cidadão. Violação dos direitos da criança pauta a Tribuna Popular. É um tema que nós trabalhamos todos os dias. Todas as semanas nós temos notícia de abuso, e exploração sexual contra criança e adolescente. Agora, no Jornal da Câmara. Oportunizar o debate sobre a cobrança de impostos e promover a conscientização do valor de bens e serviços é o que pretende Roberto Gabriel Tozon. O parlamentar é o autor da lei que insere no calendário oficial do município o Dia da Liberdade de Impostos, celebrado amanhã. Em muitas cidades, a data já existe e atividades geralmente promovidas por empresários e comerciantes são realizadas em junho. A intenção não é depreciar o pagamento de impostos, mas lutar por um sistema simplificado e para que os recursos arrecadados se transformem em benefícios para toda a população. Uma campanha educativa e de conscientização. Eu queria muito poder ter a força da caneta de diminuir os impostos, Nós, vereadores, gostaríamos muito disso, mas a gente não pode e também não podemos fazer algum tipo de projeto de lei eximindo as empresas desse pagamento, Então a gente seguindo de alguma forma uma campanha que já acontece no Brasil em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul também. A gente apresentou, nós apresentamos esse projeto de lei para incluir no calendário municipal o dia oficial, para ter uma data oficial, onde os impostos não serão cobrados, pelos comerciantes, enfim, pelas empresas locais. A proposta é que as empresas que aderirem a isso, os comércios que aderirem a isso, deem um desconto em certa mercadoria, em certo serviço, o desconto equivalente à alíquota de imposto que ele pagaria sobre aquele produto, serviço, naquele dia em específico. O vereador lembra que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e que os contribuintes não conseguem perceber uma retribuição na prestação dos serviços públicos. Grande parte da carga tributária no Brasil ela é maquiada, Ela está dentro do consumo. Ou seja, você paga o imposto, que na minha opinião já deveria ser o único, que é sobre a sua renda. Todas as rendas que nós, pessoas físicas e empresas também temos, tem que ser pago um imposto sobre isso. Mas depois você vai abrir a torneira da tua casa para escovar os dentes, vai ligar a luz, vai comprar um carro, vai no mercado, tu está pagando imposto em cima de todas essas outras mercadorias, sendo que você já pagou o imposto sobre a sua renda. Então, na minha humilde visão, é uma bitributação assim, de todos os lados possíveis. O governo tenta tirar da gente de onde pode, e de onde não pode também. A ideia, como eu falei, Paula, é transformar isso em uma campanha educacional. A gente meramente falar para as pessoas, olha, o Brasil tem uma carga tributária monstruosa e na lista dos países que melhor retribui à população esses impostos, ele é um dos últimos. Retribuir, quer dizer, na hora de cobrar o leão vem grande, na hora de te retribuir, não retribui com nada. Se eu for só falar isso para as pessoas, não vai ter o mesmo impacto de por exemplo, grandes empresas, grandes redes, fizerem uma campanha dizendo, nesse dia o tênis tal, ou o tanque de combustível aí que você vai abastecer, que você gastaria R$300, você vai pagar só 200 hoje. Mas esses R$100 eu quero que tu saiba que é o que a gente paga de imposto, é o que tu tá pagando de imposto sobre esse produto, sobre esse serviço. Tá vendo como o governo nos rouba? Em reação a este cenário, o vereador defende uma reforma tributária no país.
é uma palhaçada o que acontece, ainda mais quando você trata com empresas apuradas o seu lucro, o seu imposto pelo lucro real, presumido, tem alíquotas de outros estados, tem que fazer substituição tributária. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais arrecada em impostos, eu digo em alíquota, não em quantidade. E é um dos estados que está sendo quebrado. Nunca tem dinheiro para nada. O dinheiro é mal gasto, né? E mesmo assim, quem paga essa conta somos nós, não é o governo, não é o governador, não são os prefeitos, não são os vereadores. Somos nós, todos nós, cidadãos. Então, até que ponto o governo vai continuar tirando do bolso do cidadão para botar no caixa único do estado, do município, enfim, que seja. A simplificação tributária em muitos países já se mostrou muito eficaz. Muitas empresas, muitas pessoas que às vezes acabam por sonegar por ter uma complexidade tributária gigantesca ou às vezes não pagar o imposto, ficar devendo, com uma simplificação tributária, uma alíquota menor, elas pagam, elas vêm a pagar isso. O dinheiro vai circular mais, o brasileiro vai ter maior poder de consumo, o dinheiro na mão dele vai valer mais, quer dizer, muito mais pessoas vão ganhar com isso, não é só eu, você, todo mundo, porque a partir do momento que eu tenho mais dinheiro eu gasto mais, todo mundo ganha mais. Então, acredito que essa é uma das reformas que não sei quantas décadas já falam que teria que ser feitas e a gente está esperando, né, o momento oportuno para que isso aconteça. Se dependesse da minha vontade, já teria acontecido há muito tempo. Até o momento, 2 postos de combustíveis aderiram à campanha. Além disso, o parlamentar fez reuniões com a CISA e CDL, que também abraçaram a ideia. E, possivelmente, mais empresas participarão do Dia da Liberdade de Impostos. Em recente viagem a Brasília, o vereador Eloy Costa trouxe boas notícias para a nossa cidade. O representante do MDB na Câmara está pleiteando verba para a construção de uma escola municipal. Eu entrei também com um projeto pedindo aqui para o Poder Público Municipal uma escola infantil da Grande Veracruz, Ípica, Valinho, Leão 13, Negrete, aquela grande região da Veracruz. E o prefeito me falou que no momento não tem recursos financeiros. Aí eu entrei em contato com o deputado Gilberto Capuani e um deputado federal, Alceu Moreira, ao qual eles me marcaram com o ministro da Educação e através disso eu fui em Brasília, falei com o ministro levei o projeto para ele disse que vai olhar com carinho esse projeto, vai me dar o retorno e me prometeu que esse ano ele vem a Passo Fundo, o ministro. O valor é estimado a 2.800.000, né? Que é o valor para uma escola que é padrão federal. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de resolução que cria a Comissão Especial para a Revisão Legal do município. A expectativa é fazer a análise e a compilação das leis em vigor. O vereador Matheus Vespe, um dos autores do projeto, disse que a comissão terá o desafio de identificar as leis que são de utilidade pública. Aquelas normas que forem consideradas dispensáveis para o momento atual poderão ser revogadas, simplificadas ou até mesmo consolidadas a outras leis.
O objetivo com essa comissão é reestruturar o processo legislativo no município de Passo Fundo, fazendo uma consolidação das leis. Muitas leis, ao longo do tempo, seja pela alteração do texto constitucional ao longo dos anos, seja porque caíram em desuso, perderam sua eficácia ou até sua validade, precisam ser revisadas. Só que muitas delas não são revisadas por falta de análise, porque nós nos preocupamos mais em legislar criando novas leis do que melhorar ou reanalisar aquilo que já foi feito e hoje não tem validade. Então o objetivo é criar uma consolidação das leis, enxugando o ordenamento jurídico, tornando ele mais factível de ser compreendido pelo cidadão. Afinal, se o cidadão não conhecer as normas, se elas não forem cognoscíveis para o cidadão comum, principalmente que é aquele que não tem formação jurídica para entender a complexidade de leis no ordenamento, fica quase impossível exigir a obediência e observância a tal ordenamento jurídico. Com legislações mais fáceis de serem compreendidas, mais enxutas, com o menor número de leis, fica mais fácil para o cidadão de bem, aquele que quer cumprir as leis, assim proceder. Durante 6 meses, a Comissão Especial para a Revisão Legal do Município fará audiências, reuniões, pesquisas e seminários com a participação da sociedade civil e entidades representativas. O vereador Ronaldo Rosa, que também pediu a criação do grupo, pretende participar dos trabalhos. A assessoria da casa já fez um levantamento aí, passam aí de 100 leis, por exemplo, que hoje estão sem qualquer tipo de utilidade. A maioria delas a população desconhece e elas não são em nenhum momento observadas porque realmente perderam o seu objetivo. São leis já ultrapassadas, mas que continuam lá no corpo da legislação municipal. Então essas leis serão retiradas. Tem mais um grande outro número de leis que são semelhantes. Às vezes troca uma palavrinha, né, que se você for pegar no dicionário sinônimos, uma palavrinha que difere uma lei da outra. Quer dizer, não há necessidade de existir duas leis sobre o mesmo assunto. É esse trabalho, para deixar bem claro para o nosso telespectador, de uma forma simples, que a gente quer fazer. Quer ver aquelas leis que realmente têm serventia e as que não têm. E as que estão se sobrepondo umas às outras também, optar, sempre levando em consideração a mais antiga, mas também a questão da própria conjuntura legal do país atualmente. Então, vai ser aquela que vai prevalecer, a outra vai ser retirada, então, da legislação municipal. Roberto Gabriel Tozon é outro vereador que apoia a iniciativa de atualizar as leis de Passo Fundo. Conforme o parlamentar, o Código Municipal do Consumidor é um dos textos que precisa ser modificado. Esse projeto foi apresentado a nível de estado pelo deputado Marcel Van Hatten, né, que a gente acompanhou desde o começo, né, o trabalho. O vereador Matheus veio com a ideia aqui em Passo Fundo e eu tinha comentado com ele que tinha estudado até poucos dias atrás, né, prévios à informação que ele tinha me passado, o Código Municipal do Consumidor, né, e que existem muitas leis picoteadas aí, caídas, né, perdidas, digamos assim, na nossa legislação municipal. Você tem que procurar, tem uma lei específica para isso, uma lei específica para aquilo, leis da década de 50, leis da década de 70, de 80, que na verdade não são nem mais empregadas, não tem nem, não tem nem mais uso, né, pelo avanço tecnológico, enfim, da sociedade. Então falei que apoiaria ele, o vereador Ronaldo, nesse projeto, né. Tem algumas leis que a gente já estudou previamente, que a gente sabe que tem que ser totalmente revogadas, e algumas meras alterações em outras, assim, já solucionariam o problema, né? O tucano Matheus Vespi também explicou que o excesso de normas burocratiza as atividades empreendedoras e prejudica o desenvolvimento. Por isso, revisar a legislação em vigor pode facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, na questão da abertura de empresas, né, de atividades comerciais, se nós temos um processo legislativo tão burocrático que acaba dificultando a atividade do empresário, acaba isso desestimulando para que ele venha para a nossa cidade, para que ele se desloque até Passo Fundo. Nós vemos algumas cidades que possuem, por exemplo, um prazo muitas vezes excessivo de até 4 meses para a abertura de uma empresa pelo excesso de normas, de regras. Quanto menor o número de regras, mais fácil ficará a vida do cidadão. Nós precisamos ter boas leis, um ordenamento jurídico enxuto, racional, seguro, e isso, é claro, só pode acontecer com poucas, mas boas leis. É o que estamos tentando fazer, fazendo aqui um paralelo com a legislação dos aplicativos. Agora enxugando o nosso ordenamento de acordo com a legislação do Congresso, para que mais empresas, como por exemplo Uber, Cabify ou Safer, venham a Passo Fundo. Um ordenamento jurídico mais complexo, mais conservador nesse sentido, apenas dificultará as atividades econômicas e também a observância das normas por parte dos cidadãos. A violação dos direitos pautou a Tribuna Popular. Isto porque, em maio, foi celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Elenir Chapuis foi a responsável por trazer o assunto para o debate.
Elenir é uma pessoa preparada para falar sobre esses números e sobre essa bandeira, já que além de ter sido conselheira tutelar, ela é servidora do quadro do município de Passo Fundo, secretária adjunta da Secretaria de Assistência Social, a SENCAS, e também coordenadora da Proteção Especial junto às SENCAS. Então, uma mulher preparada, que conhece e que teve esse espaço para falar que o dia 18 de maio é um dia que nós falamos nesta campanha permanente que é feita por todos os técnicos e toda a rede protetora de crianças e adolescentes durante os 365 dias do ano. É um tema que nós trabalhamos todos os dias. Todas as semanas nós temos notícia de abuso, né, e exploração sexual contra a criança e adolescente. Então é um tema que nós precisamos estar sempre trabalhando, sempre buscando formas, estratégias, maneiras de combater e de proteger as crianças. Indo ao encontro destas necessidades, o município implantou o CREAS, um centro de referência especializado em assistência social. É um equipamento social responsável por fazer o atendimento e o acompanhamento dessas situações, né, dessas situações de violência. Então nós temos uma equipe no CREAS, que é este centro, de assistentes sociais, psicólogos que fazem, né, a acolhida, o atendimento das crianças e adolescentes que passam por essas situações, e a partir disso, então, outros encaminhamentos são realizados, como por exemplo para uma psicoterapia, para ver a questão escolar, ver todo o contexto familiar também. Não se atende somente a criança e adolescente, mas se vê toda a estrutura, a história familiar e tenta-se então de alguma forma ser um suporte, um amparo e um espaço de acolhida e de atendimento a estas situações. Elenir Chapuis encerrou afirmando que a principal orientação é denunciar. Quando se tem alguma suspeita, que se faça uma denúncia através do Disque 100, principalmente. É muito importante o Disque 100 porque ele repassa essa denúncia então para o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e para o próprio CREAS. Então, algum destes órgãos, com certeza, ou todos esses órgãos, irão entrar em ação e começar imediatamente a fazer o trabalho, principalmente no viés protetivo em relação a essa criança que sofreu este crime. O espaço dedicado às manifestações da comunidade, chamado Tribuna Popular, foi solicitado pelo vereador Saul Spinelli. Esta é uma demanda defendida durante todo o mandato. Afinal de contas, ele já foi o secretário de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo. Nós temos muitas denúncias de maus tratos, de violação dos direitos das crianças e do adolescente. E nós não estamos aqui falando, pessoal, de excesso de direitos. Nós estamos falando de crianças que são espancadas, que são molestadas, que são raptadas, que são violentadas, estupradas, crianças que são colocadas no trabalho infantil e que são expostas à prostituição, à drogadição, né? Então, são casos graves. Passo Fundo cuida este ano mais de 100 casos de violência sexual, de abandono, enfim, é uma série de situações que a Elenir pôde expor na sua explanação, que o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, cuida, trata, que os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social nas vilas, nos bairros, o Ministério Público, também o Juizado da Infância e Juventude. Então, dizer aos nossos telespectadores que nós temos que tratar as nossas crianças para que elas sejam felizes, para elas curtam a infância, para que elas sejam amadas, cuidadas, protegidas, para que sejam ali na frente homens e mulheres, adultos felizes, responsáveis e bons. Porque, infelizmente, eu vou dar um exemplo. As 12 crianças que foram mortas pelo serial killer em Passo Fundo. Onde elas estavam? Estavam na escola? Estavam em casa? Estavam protegidas? Infelizmente, estavam em situações vulneráveis. E eu não estou aqui apontando para a família, porque a família também está em situação vulnerável, mas estavam vendendo rapadura, estavam vendendo artesanato, estavam engraxando sapatos, estavam expostas
expostas ao risco. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!